Estamos de volta no Ação e Reação nesta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019, aqui nos estúdios da TV Com, você que acompanha o nosso canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com, né? Hoje é o dia do contato publicitário, também dia nacional do economista doméstico e também dia nacional da alimentação na escola, né? Então, muito importante. Parabenizar o Bahia, né, que joga hoje com o Ceará, com a roupa manchada de óleo, né, de petróleo, que realmente a Marinha diz que não é do Brasil. Realmente é um petróleo venezuelano, né? Agora, se ele foi da Venezuela, se for para alguma embarcação, e segundo 500 a 700 quilômetros da costa, ele é um petróleo pesado, né? Um óleo pesado, então ele é difícil de ser visto, porque ele fica alguns metros abaixo, alguns centímetros abaixo do nível do mar, né? Então, ele chegou nas praias, já várias praias poluídas no norte e no nordeste do país, né? Realmente um crime ecológico gravíssimo. E hoje o Bahia, que joga às 19h30 com o Ceará, vai jogar com a camisa manchada de preto, mostrando que a população brasileira, né, as autoridades, tem que achar aí uma solução para o problema e também descobrir quem foi, né, que cometeu esse crime ecológico também. Quase 425 mil turistas vão passar pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, através de navios, né? Então, começou a temporada ontem no Rio de Janeiro de navios. Homenagem a Santa Dulce na Bahia, começaram as homenagens também. Eleições na Bolívia, briga em Barcelona, separatistas com conservadores, aquela confusão toda, né? E hoje eu estou aqui com o Dr. Vicente Cassione para comentar os assuntos da semana, do dia. Boa tarde, Filete. Daqui a pouco eu dou boa tarde para o Clemente, que está chegando, e uma boa tarde aos caríssimos telespectadores que nos dão o prestígio da sua audiência. Cassione, questão do partido do PSL, do partido do presidente da República, né? Tá uma bagunça, né? Os filhos do Bolsonaro intervindo, tem o delegado, tem a Joyce, tem o ex-bolsonarista, o Frota, cada um falando uma coisa, realmente eles vão implodir o partido se não implodir o país, né? Eu acho, antes de falar sobre isso, você tocou num assunto importante, que é o problema do vazamento do óleo. Sim. Há um fato que as pessoas não estão levando ainda em consideração, ao que parece. A Tribuna de Santos fez uma reportagem há umas duas semanas, 3 semanas mais ou menos, trazendo a palavra de um comandante de navio que, na época, não me lembro em que anos, acho que em 1969, exatamente, ele assistiu ao naufrágio de um navio petroleiro nas costas perto do Sergipe, mas não perto, na direção mais ou menos do Sergipe, mas a uma distância, se não me engano, de 140 milhas da costa. E ele disse que provavelmente, com o tempo, esses tonéis de óleo, ou o próprio óleo pesado que estava dentro desse navio, o navio partiu em 2 e afundou. E na época não houve vazamento. Ele acha que com o tempo houve a corrosão do aço, do ferro, em suma, daquilo que guarnecia o navio, e os tonéis e o próprio óleo teriam vindo à tona. Ninguém levou muito a sério isso, pelo que eu vi, as autoridades que estão falando no assunto, parece estar todo mundo preocupado em dizer que é óleo da Venezuela, como se a Venezuela tivesse condição de ficar jogando óleo na costa brasileira inteira. A Venezuela vende o óleo, né? Alguém transporta isso. O que parece mesmo é que esse homem, esse comandante, tem razão. E isso explicaria por que houve, espalhou de tal maneira. Porque esse navio naufragado em 69 são 50 anos, não é isso? 50 anos. 60 anos. 60? 60 anos.
Isso agora pode estar vindo à tona realmente e, portanto, não se trata de um crime ecológico atual. Trata-se de um acidente pretérito que aconteceu há mais de meio século e que estaria agora vindo à tona, evidentemente, o óleo que ficou lá quietinho no fundo do mar durante esse período todo. E isso é que está parecendo mais razoável. Então seria o caso, não é, de mandar aqueles robôs submarinos no lugar em que houve esse naufrágio desse navio, porque o lugar do naufrágio está estabelecido em termos de azimuth, que azimuth é o posicionamento de latitude e longitude, tá certo? Onde o naufrágio aconteceu na época. Teve socorro, teve navio da Marinha que apareceu, teve outro navio que passando perto de onde houve esse naufrágio, socorreu os tripulantes, todos sobreviveram, isso há 60 anos. E esse comandante atual era um deles. Então, é só pegar nos anais, nos arquivos da Marinha, em que lugar exatamente aconteceu isso, porque eles têm o ponto. E aí, mandar lá um robô submarino, ir lá fazer a pesquisa no fundo, para ver se efetivamente é de lá que esse óleo saiu. Mas o mais importante não é tanto saber de onde veio o óleo, mas evitar que esse óleo vá para as costas brasileiras. Só que nesse caso você não tem como fazer isso, porque é um óleo que não fica aparecendo, a mancha não aparece. E hoje ainda ouvi no rádio a entrevista de um especialista do IBAMA, dizendo que mesmo que você colocasse um bloqueio, um dique de contenção flutuante ao longo da costa brasileira inteirinha, você não tem como impedir esse óleo de passar, porque é um óleo que não está na tona, mas é um óleo que está, como você já referiu muito bem. Ele é um óleo pesado, né? É um óleo pesado que fica muito abaixo da tona e ele vem vindo, quando espanta está na praia, não é? Quanto ao problema, primeiro eu já tinha dado boa tarde para o Clemente sem ele estar aqui. Eu tinha falado um boa tarde ao Clemente que está chegando, mas estou renovando o boa tarde agora. E o problema que você está falando do que está acontecendo no governo, a última informação que eu tive hoje é que, isso dado também por essas notícias que aparecem no Google, é que teria o tal líder do governo, o delegado, me esqueci o nome dele, delegado qualquer coisa aí, que era o líder do governo do PSL, teria jogado a toalha e que quem assumiu hoje a liderança do PSL é mesmo o Eduardo Bolsonaro. Isso significa o quê? Primeiro, que ele não vai mais para a embaixada em Washington. Não tem apoio dos senadores, né? Não vai precisar ser sabatinado, porque na hora em que ele vira líder da bancada do PSL, ele assumiu isso, que é para esquecerem o problema da embaixada. O pior de tudo é o protagonismo que está acontecendo, que para mim é inexplicável. Primeiro, dos 3 filhos do Bolsonaro, porque das duas uma, ou o Bolsonaro está combinado com os filhos, para que os filhos simplesmente soltem as suas barbaridades, eu vou chamar assim, porque virou uma coisa de circo, virou uma brincadeira de mau gosto. A briga da Joyce Hasselman com esse Frota, ex-ator pornô, com o próprio delegado, que agora parece que esse já jogou a toalha, os filhos, um dizendo um desaforo maior, ofensas maiores, umas do que as outras, reciprocamente.
Isso não tem lógica. Delegado Valdir, Cassione. Delegado Valdir. Isso não tem a menor lógica, isso não faz o menor sentido. Como é que pessoas que ocupam cargos dessa importância, o próprio presidente da República, os seus filhos, seus aliados, começou lá com Olavo de Carvalho e não sei quem, quer dizer, pegou fogo na Arca de Noé. Não foi o dilúvio que fez a Arca de Noé sossobrar. Pegou fogo na Arca de Noé. Quer dizer, os bichos que pacificamente, aparentemente, estavam todos juntos para sobreviverem e resolveram fazer as pazes dentro da arca, esses bichos resolveram ter um surto de esquizofrenia que chega às raias, inclusive, da baixaria. Eu acho que o país, enquanto o país está indo melhor, está indo bem no aspecto econômico, está melhorando na parte de desemprego, devagarzinho está subindo, já há uma projeção maior, inclusive, do crescimento econômico para mais curto prazo do que se imaginava. De repente, a impressão que a gente tem é que dentro de um centro cirúrgico, numa cirurgia delicadíssima, além dos médicos, além das enfermeiras, dos instrumentadores, os instrumentistas, eu não sei como é que a palavra mais correta, e além do anestesista, colocaram 3 elefantes, 4 camelos, 5 ou 6 jiboias dentro do centro cirúrgico. Isso porque eles ganharam a eleição, hein? Mas a gente tivesse perdido, hein? Não dá para entender, eu não consigo entender. Em vez de se tocar o Brasil para frente, livre de corrupção, porque de corrupção você não ouve falar. Sim. Você percebe que de corrupção, até agora, não se tem notícia. Então, e se o país está melhorando, vamos todos nos concentrar nessa direção, porque é aqui que nós vivemos, nós estamos na arca. Ninguém tem que torcer para a arca ir para o fundo. Eu tenho raiva de você, que é o elefante. Eu tenho raiva do Clemente, que é o crocodilo. Eu sou sei lá, a jararaca. E de repente eu quero que a arca afunde, porque eu quero que o elefante e o crocodilo afundem, mas eu vou junto. Então, eu não consigo entender. Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo nesse momento, ou de uma epidemia de loucura total, ou tem alguma coisa por trás que não são as verbas partidárias que são gordas, que a senhora, partido que ela não, ficou partido gigante? Eu acho que é mais do que isso, porque começou antes disso, esses desentendimentos começaram antes. Eu não estou conseguindo entender. A menos que haja alguma coisa por trás que eles estão armando e que a gente não tem condição levianamente de querer adivinhar e jogar para o ar uma hipótese que eu espero que não esteja em curso. Clemente, uma boa tarde, né, para você que está vendo a primeira apresentação, uma boa noite para você que está aí na televisão, né, uma boa madrugada. E para você, Clemente, uma boa tarde. Sempre uma satisfação, né, nessa tarde chuvosa aqui na Baixada Santista, tê-lo aqui com o professor Cassione. É sempre um prazer grande estar com você, Cassione, aqui na segunda. Eu me atrasei um pouquinho hoje, mas de qualquer forma crédito, a saudade, a saudade sempre bate e aí eu acabo indo. Quando falta o Mengalvo, tem o Coutinho aqui. Quando falta o Coutinho, tem o Mengalvo. Então dá para a gente controlar. Dá para controlar isso aí. Agora, aproveitando o que o Cassione comentou, acho que foi um comentário muito, muito interessante. Eu tinha lido essa matéria aí a respeito do navio que afundou. Então, isso é uma hipótese que realmente tem que ser muito considerada. Tá? Por outro lado, filmaram um navio despejando óleo no mar. Conseguiram filmar. Eu acho que isso está em sigilo, mas conseguiram. Quer dizer, lá não rotula se era Venezuela ou não o navio, mas literalmente você vê como se estivesse jogando de... A primeira pergunta que eu quero saber, dando uma informação nova.
filmaram aonde, filmaram como, filmaram por quê e em que ponto da costa e de que maneira estavam jogando óleo? Em tonéis? Ou estavam jogando óleo a granel, líquido? É óleo líquido. O ponto de interrogação aí tem coerência com o que você está falando. Você vê um navio ali. Agora, esse navio está na costa brasileira, ou está na Indonésia. Ou na Indonésia, na Malásia, no Paquistão, sei lá. Está 500 a 700 quilômetros da costa, já não é mais veio, né? Sim, mas de qualquer forma eu estou colocando essa possibilidade. Quem filmou? Não explica quem filmou, você vê aquilo lá como hoje. Mas será que não é fake, talvez? Não, fake não é, a imagem é real. O problema é aonde foi. Claro. Porque como ele não te dá um parâmetro... Mas será que foi nesse momento? Eles podem também pegar uma imagem de há 10 anos atrás e já joga, que o pessoal monta tudo, né? Não, hoje tudo é possível. Por isso que há que se ter cautela quanto a essa análise. Não é uma coisa muito simples. E o Cassiano deixou muito implícito isso aí por um cara que é expert no assunto. Você vê como é difícil você caracterizar. A análise tem a ver com petróleo que não é produzido no Brasil, né? Que tem mais características da Venezuela, o que também não te dá a garantia ou a certeza de que tenha sido da Venezuela, embora, como é um país de esquerda, sabidamente inimigo do Brasil... Não, diz que tem certeza que o petróleo foi produzido lá, porque sim. Agora, a Venezuela, se soltar de lá, não vem para cá. Ou é navio venezuelano, ou ela vendeu para alguém e alguém fez isso aí. Sim, mas existe até a possibilidade... Ou o Cassione, como falou mesmo, do navio estar afundado, foi... Ou as duas coisas. Ou as duas, porque você tem tonéis... E tem o óleo a granel jogado lá também, se for real isso. Então, eu acho que vai ter muita dificuldade, talvez não consigam um diagnóstico único. Realmente, é grande monta, já retiraram 520 toneladas, só no Nordeste, 520 toneladas, né, de resíduo, e isso deve ir muito além. Então, é um acidente grave. Todo mundo tem que se empenhar, e aí está aí de novo. Essa hora é a hora de nós nos abraçarmos e todo mundo fazer esse trabalho. Não tem agora... Depois vai pesquisando, ou pesquisa paralelo, mas tem que fazer, olha, tipo piche mesmo, é um óleo de alta densidade, né? Óleo pesado, de alta densidade. Está aí também a explicação porque não adianta a barreira de contenção. Ele passa por baixo. Passa por baixo. Então é um negócio complexo, mas tem que ser pesquisado. Tá. E se conseguir descobrir quem foi, ir para cima e com punição severa. órgãos internacionais. Agora, mas tem um aspecto que é interessante. Tartaruga, que judiação. É uma coisa, dá uma pena danada. Mas tem um aspecto que é interessante. Veja bem, um avião, um Jumbo Boeing 747, ele leva 100 toneladas de combustível. Quando ele decola, abastecido, ele tem 100 toneladas de combustível. 500 toneladas recolhidas seria o equivalente ao combustível de 5 aviões. Então a gente pensa que é muito, mas não é tanto assim. Não é tanto assim. Agora, esse óleo pesado desse jeito, esse óleo tinha que estar, para ser derramado no mar, ele tinha que estar dentro de um navio em condições de granel líquido, em condições brutas. Porque você não tem condição de colocar esse tipo de óleo em tonéis, depois abrir um por um e derramar no mar. O navio vai andando, você vai jogando fora. Isso não existe, essa hipótese. Estava solto. Então, a impressão que dá, realmente, é que este navio naufragado, ao longo de 60 anos, pode ter tido pela corrosão que leva esse tempo no fundo do mar... Sim, 60 anos naquela água salgada, claro, abriu e o óleo começou a vir. E lentamente, isso não vem de uma vez. Não é uma coisa que sai de uma hora para outra, tudo de uma vez. Isso explicaria pela própria corrente, porque você tem casos em que você encontra no Atlântico Sul
vestígios de algo que caiu no mar no Atlântico Norte e até no Pacífico, porque os oceanos estão em permanente movimento. Você não tem corrente só aqui entre Santos, São Vicente, Guarujá, Piruíbe. A corrente que existe, inclusive, entre a África e o Brasil, passando lá pelas Malvinas, é uma corrente extraordinária. São verdadeiros rios gigantescos dentro do mar. Então, para mim, esse petróleo, eu estou dando palpite, para mim, esse petróleo saiu de navio naufragado. E isso, na minha opinião, não é coisa que se jogou no mar de uma vez, na minha opinião. Até pela localização diferente de várias partes em que isso foi encontrado, já teriam descoberto tranquilamente a origem disso. Eu acho que é realmente alguma coisa que veio lá do fundo depois de muito tempo, mas pode ser que não seja, vamos ver. Clemente, e essa questão... Mas só lembrando o que o Cassiano falou, realmente, eu estava lendo hoje o avião, é o 789, o Boeing 789, que fez o caminho mais longo até hoje, sem abastecimento, que é Nova York, Austrália. São 19 horas e 26 minutos de voo, sem escala. Ele usa exatamente... Estou falando do topo, hein? Do navio. Usa exatamente 110 toneladas de combustível. É isso que eu falei. Né? Então, os aviões, excetuando esse, é menos que 100 toneladas ainda, o que significa que não é tanta coisa assim. Claro. Não é uma coisa tão absurda. Mas é que, como é um óleo pesado, e ele vai pegando nos animais, vai pegando... Não é só... A gente vê tartaruga, mas tem e os corais. Né? Os corais também se impregnam disso. Mariscos, enfim, né? Não, existe claro, existe sempre uma perda ambiental, mas a coisa também não é tão volumosa quanto se pinta. Aí entrevistaram um cara do Greenpeace, porque o Greenpeace não estava ajudando, e ele tirou da reta. Não, mas nesse caso aí, não tem nada a ver e tal. Eu acho que tem tudo a ver. E né? a gente sabe que sim. Eu queria fazer um programa, quem sabe ele poderia ser o próximo, falando exatamente sobre o meio ambiente, os absurdos. Está dentro do que nós falamos aqui, mas é muito longo. Claro. É muito longo para a gente saber a sacanagem que existe nesse negócio do meio ambiente. E é impressionante, porque eu fui pesquisar, e aí tem um monte de coisa, porque você vai ter que começar desde do início da Terra, os glaciais, a fase industrial, que aconteceu há 200 anos e tal, até chegar agora o que cada um falou e o que cada um fala, e a pura realidade científica. Isso é coisa que a gente não vai esgotar nem num programa. Não. Mas eu quero assim, você que o Cassione gosta, você gosta, e eu também gosto muito desse. Vamos estudar sobre o meio ambiente para fazer um programa. Não, eu já preparei um dossiê gigantesco sobre esse negócio, assim, que é muito interessante. A gente não vai conseguir esgotar num programa, mas existe muito mais alarmismo, na verdade, infelizmente, por interesses econômicos, às vezes por ONGs que pagam porque recebem da indústria de alguma forma, e aí você mapeia uma coisa totalmente diferente daquilo que é na realidade, né? Então eu só estou falando isso para complementar, porque não seria o tema do programa, mas aproveitando o que o Cassiano comentou, realmente é uma quantidade pequena se nós dimensionarmos o que foi falado até agora. Sim. Olha, vou dar um exemplo que não sei se vocês lembram ou devem lembrar. Em 2010, teve um dos maiores vazamentos de petróleo da história do mundo, ocorrido no Golfo do México. Olha aqui, a explosão da plataforma, foi plataforma. Nós temos plataformas espalhadas por aí, não sei aonde, não é? A explosão da plataforma Deepwater ocorreu no dia 20 de abril de 2010, uma terça-feira, no Golfo do México. O desastre consistiu na explosão da plataforma de petróleo
submersível que pertence à Transocean e que estava sendo operada pela BP, afundando na quinta-feira seguinte à explosão, depois de ficar 2 dias... Muito bem. A quantidade, eu me lembro que eles ficaram, morreram 11 trabalhadores e tal. Uma grande mancha de óleo espalhou-se e chegou à costa da Louisiana. Estados Unidos. E a outros estados. Você está vendo que o problema... como é que está espalhado? Então é porque jogaram em vários lugares. Não, essa plataforma aqui, quando explodiu, ela pegou a Louisiana, outros estados e uma grande parte do Golfo do México e ninguém conseguiu conter, porque também era um óleo pesado. E aqui eu não sei como é que foi feito o estancamento, porque eu ainda não li. Com certeza eles têm mais recursos que o nosso, né, Cassione? Eles demoraram muito tempo. Olha aqui, não, demoraram. Está aqui. 20 de abril aconteceu o acidente. Sabe quando é que eles conseguiram estancar o negócio? 17 de julho. Então, são 3 meses depois. Tá? O nosso acidente aqui, o primeiro relato foi no dia 2 agora, né? Dia 2 de outubro, né? Primeiros relatos do óleo aparecendo nas praias, enfim, né? Então, essa teoria conspiratória de querer atribuir de cara, porque o óleo seria oriundo da Venezuela, extraído, não é? Lá na bacia, ou não sei em que lugar, se foi em terra ou no mar, é absurdo, porque ele teria que dar uma volta inteirinha. Sim. Primeiro pelo norte inteiro da América do Sul, para depois virar para ir parar lá na Bahia, lá embaixo. Lá embaixo. Teria que ter outras praias do caminho, né? Mas é claro que isso é impossível. E mesmo um navio que tivesse carregando isso, os navios são monitorados, eles têm o controle de todos os navios que andam em águas brasileiras. Esse navio tinha que sair lá da Venezuela e vir passando, e vem lá, Amazonas, Pará, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, esqueci, Rio Grande do Norte, e vai descendo. Aonde? E ninguém ia ver isso. Então, eu tenho a impressão que isto é um acidente que aconteceu, a gente não sabe, mas que vai acabar ou ficando sem explicação, ou a explicação vai ser essa do acidente, para mim, não tenho dúvida. E outra coisa, né, Cassione? Você falou isso, que ele é monitorado mesmo. E hoje tem satélites monitorando. Claro. O cara consegue, através de um satélite, ele consegue ver uma bolinha de gude lá no navio, pô. Fotografa o meu cachorrinho no quintal. Mas aí não está 200 milhas da costa para lá e não tinha monitoramento? Alguém monitorou isso aí, né? Não, mas não consegue. Hoje consegue. Alguém monitorou isso aí, né? O navio tem que ir dando o posicionamento dele, como um avião. Você não sai com o navio de um porto e pura e simplesmente vai andando. Ele tem que dizer a posição, o azimuth. É isso. Eu estou na latitude tal, longitude tal. Isso é de uma precisão absoluta. É posição geográfica. Claro. E isso é online. Eu estou falando, agora eu me lembrei até, eu tenho um amigo que é piloto de navio, comandante de navio, na verdade, é paraense. E por sinal, trabalhar em grandes navios da Petrobras, né? Faz o caminho inverso, daqui do Brasil para fora e não de lá para cá. Sim. Você não mexe nada. Você está no navio de braços cruzados assistindo um filme. Você só está ali presencialmente por uma emergência. Porque é tudo controlado por computadores satélites. Sim, sim. Então, online. Ele tem noção, ele tem um conhecimento de navegação astronômica, mas é só por causa de. Sim, mas ele tem sabe. a carta dele ao lado. Sim. Mas ele não faz absolutamente nada. E ele é monitorado o tempo todo. É isso que o Cassione falou. Sim, muito. Bom, você já sabe, perguntas para o Dr. Cassione, Dr. Clemente, aí nessa segunda-feira de chuva aqui na Baixada, pelo 13-99711-5545, né? Lembrando que o programa é apresentado agora às 13h15, com reprise às 23 horas e 1h da manhã. Então só vale para agora as perguntas, já estão chegando no modelo WhatsApp. Nosso intervalo é muito curto, já voltamos.
A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, a ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta no Ação e Reação desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019, com várias participações aqui, né? Uma participação aqui da Hélida Duarte de São Vicente. Clemente, o PSL é um aglomerado de eleitos sem ideologia, sem compromisso público, que estão disputando o poder pelo poder. O país, Cassione, está numa crise institucional, segundo ela. Deputados sem saber o que fazer em Brasília. Presidente isolado, só ouve os 3 filhos atabalhoados. A briga, eu concordo com o Filete, é pelos fundos de pensão, fundos do partido, de 340 milhões. Invoca o Levitan, querido Cassione. Evoca o quê? Levitan, querido Cassione. Ela está evocando um... Leviatã deve ser. Ela pôs Levitan aqui, mas é Leviatã. Deve ser Leviatã. Isso. Olha, já falamos bastante sobre isso, ela deve ter mandado a mensagem no momento que a gente estava falando, a gente já respondeu praticamente isso. Sim. Eu só queria aproveitar para dar uma noticiazinha aqui, mais uma. Hoje de manhã constataram, abriram do lado na Rua 15, entre o Banco do Brasil e a Dom Pedro, mais um assalto noturno a mais um órgão da Prefeitura Municipal de Santos. É o segundo em uma semana. Primeiro foi na Profisc, Procuradoria Fiscal do município. Agora num outro prédio que a Prefeitura está utilizando na Rua 15, ali do lado da Profisc, que está em reforma. Invadir a Profisc, a Profisc tem alguma coisa lá dentro ou só tem um pedreiro? A Profisc que foi invadida é a provisória que tinham todos os processos. Tá, certo. Que é do lado do Alzan. Sim. Tinham assaltado o Alzan e tinham assaltado o meu escritório. Do seu que é pegado ao Alzan. Agora assaltaram o pegado a Profisc, que está em reformas, que é por isso que ela mudou de lá, que está em reformas. Assaltaram o prédio do lado, onde a Profisc, onde a prefeitura também tem lá escritórios. Então, só faltam assaltar o antigo Palácio Mauá, antigo Paço Municipal. Só falta assaltar o prédio da prefeitura, lá na Praça Mauá, ali mesmo, porque aquele centro histórico de Santos, senhor prefeito municipal e senhores membros do grande time do Avaí,
das prefeituras municipais. É o Avaí. Pegar as prefeituras da Baixada, o Avaí é Santos. Mais um assalto, um por semana, em órgão do município. Nem a guarda municipal está sendo deslocada para proteger os próprios prédios da prefeitura. Imagine os prédios dos outros otários que tem ali no centro da cidade. Sabe quantos assaltos sofreu aquela loja famosa que a Tribuna trouxe outro dia? Meu Deus. No centro, que fica ali na esquina da João Pessoa com a Frei Gaspar. 16 assaltos neste ano. O Camiseiro? Não. Frei Gaspar com João Pessoa. Na esquina. Meu Deus. Bom, ali tem uma Riachuelo. Daqui a pouco alguém... Não é Riachuelo, é um nome conhecido. Alguém manda já por WhatsApp. Magazine Luiza, sei lá. Bom, não sei, entendeu? Então, olha, assaltantes do Brasil, univos e venham todos para serem bem recebidos. Os navios de cruzeiro, os migrantes que as prefeituras de outras cidades mandam para cá, desembarcam e despejam em Santos. Estão faltando vocês, assaltantes brasileiros. Não percam tempo indo para qualquer lugar. Venham para aqui, para Santos, a terra da caridade e da liberdade. Que aqui o assalto é de graça. Cassiane, ela pede desculpa, é o Leviatã mesmo. O homem é o lobo do homem. Sim, é evidente que é. Ela está falando sobre o que acontece e ela quer ouvir a sua opinião sobre o PSL, que o Clemente não falou isso. Ele começou no movimento ecológico, não falou sobre o PSL. Ou não quer falar sobre isso? Não posso falar, mas eu acho que o Cassiano já tinha esgotado isso. Realmente existe um problema sério entre os filhos, né, do Bolsonaro, que o próprio Cassiano já comentou, não sabe se isso é proposital ou não, se existe algum contexto adicional aí que nós não estamos captando, mas eu acho que, acima de tudo, existe muita vaidade ali, né? E essa vaidade eu não diria que são apenas dos três, mas existe muita gente vaidosa. Você vê o próprio Alexandre Frota, né, que falou tão bem o tempo todo do Bolsonaro. Agora está com o Dória. E desceu o cacete no Dória e agora foi para o lado do Dória. Quer dizer, não está nem em questão o fato de você brigar com alguém por algum motivo e mudar de ideia. Mas o cara desceu o cacete, o Dória não prestava, agora está de babado o Dória e aí não bate, né? Agora já estão falando os jornais aí, que a própria Joyce Hasselmann vai se aproveitar dessa situação para se aproximar. Hoje o DEM e o PSDB, eles querem que ela vá para o time para ser candidata a prefeita no próximo ano. Então você vê que existe também vaidades embutidas aí que a gente não consegue controlar. Então eu acho que é uma coisa muito complexa. Evidentemente que nós não defendemos a maneira como os filhos se comportam, também nem a maneira como o Bolsonaro tolera isso, a menos que tenha algo que a gente não está conseguindo captar, e que isso seria uma estratégia, boa ou não, não vem ao caso, mas o fato é que o partido realmente está rachado, né? O Bivar, por outro lado, na outra ponta, ele não correspondeu a uma série de coisas, está envolvido também em escândalos, então está muito complexo você pegar aí e ver de que forma pode tentar reunir esse partido que está esfacelado. Mas aí vem uma outra coisa que você falou, que é a verba partidária. A nossa telespectadora está falando sobre isso, sobre os 350 milhões. Como é que vai fazer com esse dinheiro? Gente que nunca viu isso vai se lambuzar, né? Pois é, essa é uma incógnita ainda para a gente sobre como é que vai ser conduzido todo esse negócio. É possível até que acabe bem,
né? Porque o interesse maior seria isso aí, e se rachar, todos vão perder. Bom, tem participações aqui. O Uriel Vilas Boas está perguntando... É o Boticário, a loja. Boticário, já Boticário. informaram a gente aqui pelo celular. Boticário. Boticário. Assaltado 16 vezes. Professor Cassione, a prisão de um assassino em primeira instância pode justificar o mesmo procedimento em outros crimes que podem justificar recursos? O assassino pode pleitear preso a redução da pena, enquanto em outros casos até a comprovação da inocência? Quem que está perguntando? Uriel Vilas Boas, seu aluno. Seu ex-aluno. Ele está perguntando se a prisão de primeira instância pode justificar o mesmo procedimento em outros crimes. Dá uma lidinha aqui, ó. Pronto. Fica mais fácil. Eu não sei se ele... A prisão de um assassino em primeira instância pode justificar o mesmo procedimento a outros crimes que podem justificar recursos? Eu não estou entendendo. Mas eu acho que ele quer dizer o seguinte: para mim ficou difícil. se estende. Não, eu acho que ele quer dizer o seguinte: o cara matou. Isso. Os outros têm direito a ir para a segunda instância e, quem sabe, para a terceira ou quarta instância. E o que eu acho que ele está perguntando é exatamente isso. Então, esse cara que matou alguém, sabidamente matou, é um réu confesso, ele tem chance também de ficar em casa e pedir para que ele seja analisado na segunda instância sem ser preso? Uriel, Ele está cobrando esse crime de assassinato com outros crimes. O problema é o seguinte: você tem os crimes sujeitos a pena, os autores de crimes que estão sujeitos a pena privativa de liberdade. E você tem outros crimes que têm penas pecuniárias ou penas alternativas. Pena privativa de liberdade é aquela que o indivíduo cumpre encarcerado como regra. Isto no Brasil, para réu primário de bons antecedentes, é apenas para quem é condenado a uma pena superior a 4 anos de reclusão. Isto é, todo condenado a qualquer pena que vá até 4 anos de reclusão, seja o crime que for, se a pena que foi aplicada a ele é até 4 anos de reclusão, e ele é primário e tem bons antecedentes, que são coisas diferentes. O réu pode ser primário e não ter bons antecedentes. Exemplo, tem 4 processos em andamento, ele não tem bons antecedentes, mas ele é primário, porque ainda não foi condenado. Só deixa de ser primário depois de condenado irrecorrivelmente em ao menos um processo. Aí ele passa a ser reincidente se já foi condenado uma vez. Muito bem. O primeiro absurdo está em que quem pegar uma pena de 4 anos para baixo, seja qual seja o crime, regime aberto. Esse é o primeiro absurdo. É o único país do mundo que tem isso. Segundo, de 4 anos para cima, o sujeito começa a cumprir a pena. Se a pena for de 8 para cima, ele vai cumprir em regime fechado, inicialmente. Cumprido um período desse regime fechado, ele pula para o semiaberto. Cumprido o regime do semiaberto, ele pula para o aberto. Tá ok? Isto vale para todos os crimes. Antigamente, havia uma diferença. Os crimes hediondos, que eram os crimes considerados graves, como homicídio qualificado, latrocínio, que é homicídio com roubo, estupro seguido de morte, extorsão mediante sequestro, esses crimes chamados hediondos, eles não permitiam, a lei não permitia que os seus autores fossem cumprir pena progressivamente fechado, semiaberto e aberto.
tinham que cumprir pena em regime integralmente fechado. Crimes hediondos. Isso é uma lei de 90. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal decidiu, se não me engano foi em 2000 e qualquer coisa, que também para o regime fechado, também para os crimes hediondos, tinha que haver progressão de pena e de regime e, portanto, acabaram com a obrigatoriedade por 6-5, a votação do Supremo Tribunal Federal. Acabaram com a obrigatoriedade de o indivíduo cumprir a pena em regime integralmente fechado. Tá certo? Hoje, todo mundo tem o direito à progressão. A diferença está no tempo em que o indivíduo fica. Se for no crime hediondo, ele fica mais tempo, um pouco, 2/5 do regime para progredir. Mas progride. Se for um crime de homicídio, uma pessoa matou a outra, foi condenado a pena mínima de homicídio, que na Itália é 20 anos. É de 20 anos. No Brasil, 6 anos. 6 anos. Cumpriu 1 ano, 1/6, está na rua. Então, matou alguém, condenado no homicídio simples a 6 anos, cumpre 1 ano, rua. Este é o pagamento de pena de quem tira a vida do seu semelhante. Na Itália são 20 anos, cara, pena mínima. E quanto que tem que cumprir para poder ter esse direito de sair da prisão? Não tem progressão de regime. Tem que cumprir os 20 anos. Tem outras medidas, como havia no Brasil antigamente, a chamada, por exemplo, liberdade condicional. Como nos Estados Unidos tem a chamada, e na Inglaterra também, mas nos Estados Unidos é que tem mais, sim, a chamada probation. E também liberdade condicional, que é, depois de um tempo considerável de cumprimento de pena, o indivíduo mostrou um comportamento exemplar, mostrou através de exames que ele está absolutamente adaptável ao convívio da sociedade novamente, ele tem direito a uma liberdade condicional. Condicional por quê? Tem que cumprir determinadas condições. Não é sair para a rua e sair voando como um Leviatã, entendeu? Do navio Negreiros. E quem inventou aqui no Brasil, Cassiano, já que os direitos mais... Que tem que explicar que o Leviatã também é peixe, que o Leviatã também é demônio, tem várias definições para Mas, Cassiano, quem inventou aqui, como é que no Brasil, por exemplo, se na Itália, nos berços, Estados Unidos, tudo, não tem por mérito, vamos dizer, se a pessoa ficou lá 12 anos, com bom comportamento, fez todos aqueles exames, a pessoa pode sair vigiado. Até na prisão perpétua, que na Itália chama-se ergastolo, não é? É pena alla vita, que chama. Até na prisão perpétua você tem liberdade condicional. O sujeito não cumpre obrigatoriamente a prisão perpétua, não é? Como na pena de morte, você tem a comutação da pena. Pode ter o perdão. Lá o governador do estado perdoa e na hora que o sujeito está com a corda no pescoço, hoje já não é mais por enforcamento, né? Vem lá uma ordem e pronto, cancelam a pena de morte. Aí vai para perpétua. Aí, normalmente, no caso de pena de morte, passa para perpétua. Sim. Cada lugar do mundo tem as suas leis. Agora, lei como a do Brasil, que tem as pernas completamente abertas diante do centroavante e a caneta é fácil, a bola passa fácil. Mas quem vem? É o Brasil. Mas quem que flexibilizou isso no Brasil, Cassione? Começou com a chamada Lei Fleury. Primeiro que o código é de 41 e as penas do código de 41 são as mesmas. Homicídio de 6 a 20 anos. Só que no Brasil, a jurisprudência, a decisão dos tribunais há décadas se o réu é primário, tem bons antecedentes e o crime não é qualificado, ele é obrigado a ser condenado a uma pena mínima. É a regra. Não adianta dizer de 6 a 20. Ele vai pegar 6. Porque assim decide a justiça. Quando, na verdade,
A minha tese, que eu defendi desde 1968, no Congresso Brasileiro de Direito Penal, eu estou falando de uma coisa de 62 anos lá para trás, a minha tese é a seguinte: você não tem que dar pena mínima, você tem que dar pena máxima. Matar alguém, diz o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Minha tese, reclusão até 30 anos, que a Constituição obriga, não pode ser mais de 30. Muito bem, no até 30 anos, o juiz, na hora de dar pena, num crime de homicídio, ele não vai ficar obrigado a ter que fixar no mínimo de 6. Ele pode dar 29 se ele quiser. 20, 15. Mas aqui no Brasil, só se copia porcaria que venha de fora. Não é? O hambúrguer, a batata frita, para dizer as coisas mais amenas que vêm de fora, a gente copia e passamos a ser hoje comedores de hambúrguer. No mundo inteiro, pouca gente come hambúrguer como nós. Veio importado isso de lá. Estou falando para dizer o mínimo, para não dizer moda, para não dizer da música, para não dizer de gangues, que não nasceram aqui, as gangues nasceram em outros lugares. Agora, aqui no Brasil, só se copia porcaria. Então, essa benevolência veio com a Lei Fleury. Era um delegado de polícia, Sérgio Paranhos Fleury, que era delegado do DOPS, que era Delegacia de Ordem Política e Social, no tempo dos anos de chumbo, ou no tempo do regime militar, e inventaram uma lei em que o sujeito só iria ser preso, condenado, em condenação definitiva. Segundo, só com pena superior a 4 anos é que dava cadeia, que era para beneficiar esse delegado Fleury. Fizeram uma lei pontual, casualística, para beneficiar. E aí, claro que tem muita gente que está na mesma esteira. Ele é da família do governador, do Fleury? Não. Tem nada a ver com a família do governador. Ele acabou morrendo. A versão foi de que ele caiu de um barco, se não me engano, em Ilhabela ou em Angra dos Reis, e teria morrido afogado, mas essa história está mal contada, porque o barco estava atracado, ele teria caído na hora de passar do barco para o atracadouro e teria morrido. Ele foi considerado o chefe, na época, década de 70, do Esquadrão da Morte, que exterminava bandidos, principalmente no Rio e em São Paulo. E teria exterminado também. Foi em Ilhabela, Cassiano. Lutado também nas guerrilhas, aquela coisa contra os guerrilheiros e tal. Foi em Ilhabela, né? O Bruno, que fez daqui da TV Com, ele fez um estudo sobre o Fleury e falou que foi em Ilhabela. Estava na dúvida entre Angra e Ilhabela, então é Ilhabela. Tá certo. Então é isso. A legislação brasileira, ela é dura, ela é muito dura para quem faz coisas menores. Para quem faz coisas mais graves, maiores, ela é porta de cadeia encostada. Só fica encostada. Não fecha nem com o trinco. Entendeu? Clemente, tem uma pergunta aqui de duas da Flaviane e também da Rita, sobre a mamografia. Eles têm campanhas e tal. Queria ter poucos minutos aí do programa, falar sobre a mamografia, a importância, os exames, tudo. Aproveitar o Outubro Rosa, né? Eu acho que seria... Eu vi a semana toda de rosa e hoje você está de rosa, né? Todo o pessoal da clínica dele, Multimagem, espetáculo, a iniciativa do Clemente. Parabéns, viu, Clemente? Obrigado. Eu acho que é um mês que a gente realmente tem que polarizar para isso e lembrar as mulheres que não existe prevenção contra o câncer de mama. Isso tem que ficar muito bem esclarecido, porque a gente fala prevenção contra o câncer. Não, a gente não previne o câncer, a gente faz diagnóstico precoce. Então, a grande sacada, já que nós não sabemos... Não tem vacina, né, Clemente? Não tem vacina, ele é multifatorial, pode ter até um componente genético, mas o álcool, o fumo, a poluição, o estresse, a obesidade, o estresse, a comida gordurosa, tudo isso aí são fatores coadjuvantes
para que se estabeleça um câncer. Então, nós não conseguimos evitá-lo, porém conseguimos fazer um diagnóstico precoce. E está aí, eu acho que o Outubro Rosa, para chamar atenção exatamente para isso, especialmente mulheres acima de 35 anos de idade. 35, Teve uma época, Cassiane, que os caras falavam, eu já falo isso há mais de 30 anos, e eu já tive briga na associação por isso, porque eu defendia há mais de 30 anos atrás que a prevenção começasse com 35 anos para mamografia, porque o ideal mesmo é começar a fazer ultrassonografia a partir da primeira menstruação da menina. Começa. Já que vai fazer preventivo, faz o preventivo embaixo e em cima. Ela faz uma ultrassonografia pélvica e uma ultrassonografia de mamas. Custa nada. A partir de 35 anos de idade, a mulher tem que fazer mamografia. Sim. Aí teve gente que falou, não, mas é a partir de 50 anos de idade, de 2 em 2 anos. E os cientistas descobriram, que eu acho que é uma coisa importante eu falar aqui, que na verdade um tumor de mama, ele dobra de área, em média, a cada 6 meses. Dobra de área a cada 6 meses. Só em termos comparativos com câncer de próstata, para dobrar de área ele demora 3 anos. Mas o de mama dobra a cada 6 meses. O que é o dobrar de área? Então, se você pegar, vai para 4. Se ele tiver 1 centímetro hoje, vai para 2. Ele vai para 2 centímetros daqui a 6 meses. E por que a palavra diária? A área. A área, eu entendi. Diária. A área do tumor, entendi, ela sim. dobra. O volume. Só que é uma coisa, por exemplo, se você tem um tumor de 1 centímetro, se ele passou para 2 centímetros, ele passa a ter um volume de 8 e não mais de 1. Certo? Aumenta o volume também. Sim. Se você tem 1 por 1 por 1, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 centímetro cúbico. Se você passar para 2, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2, 8. Então, na verdade, ele vai para 8. Exponencial. Então, é por isso que a mulher tem que fazer a prevenção anual, né? A partir de 35 anos de idade, preferencialmente a mamografia, mas não obrigatoriamente só. Você pode fazer, o que eu preconizo é o seguinte, exemplo, nós estamos em outubro, todo outubro, mamografia, todo abril, ultrassom, de tal forma que o espaço entre um exame e outro seja de 6 meses, exatamente... Cerca tudo. Exatamente para cercar esse problema e não pegar o tumor numa fase avançada, onde a chance de cura vai lá embaixo. Mas eu quero parabenizar porque você já falava isso aqui há muito tempo, né? E muda muito a medicina, né? Porque eu estava lendo aqui, mas não vai dar para a gente que a forma que a gente fala, olha, se a cadela tiver cria, você diminui a chance de tumor de mama e tal. Depois eu estava lendo um artigo que na medicina só as mulheres que têm filho até 18 anos têm essa prevenção. Se você tiver filho a partir depois de 30 anos, até aumenta a chance de ter tumor de mama, uma coisa meio maluca, né? Eu estava lendo uma pesquisa meio maluca que diz que para prevenir mesmo tem que ter filho precoce, né? Uma coisa meio... Tem um monte de coisa que não dá para falar aqui, mas eu pelo menos queria deixar esse recado para você que está nos vendo. Não deixe de fazer o exame preventivo, sabe? Na verdade não é preventivo do ponto de vista de câncer, mas para fazer diagnóstico precoce. Porque o que nós sabemos, Cassiane, os tumores em geral abaixo de 1 centímetro, a cura hoje quase que chega no 100%. Quando ele começa a passar de 2, isso vai para 60%. Se for acima de 5, aí a sobrevida vai para 2 anos, né? Então, nós não vamos fazer prevenção, vamos fazer diagnóstico precoce. Então, aproveite não apenas o Outubro Rosa, mas ponha em mente que qualquer que seja o mês, é importante fazer esse diagnóstico precoce. E quando você notar algo na sua mama, na autopalpação ou na inspeção, ainda que tenha ido ao médico um mês antes, volta para o médico para ele reavaliar. Bom, queria agradecer ao doutor Cassione, Clemente, pelas explicações. O Cassione também deu uma aula sobre direito aqui, o Clemente uma aula sobre medicina, né? E queria agradecer a vocês, desejar uma excelente segunda-feira a todos, né? E continuar com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.